Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Neste mês de maio, faz 2 anos do maior evento climático extremo pelo qual já passou o Rio Grande do Sul, né? E hoje nós estamos falando aqui em Santa Maria. Com as enchentes históricas que afetaram 478 municípios, 96% das cidades do estado. Foram cerca de 2.400.000 pessoas atingidas, 185 delas perderam a vida nas enchentes e 25 permanecem desaparecidas. Agora, quando a meteorologia prevê muita chuva, nem precisa ser a projeção de um super El Niño, né, como esse que está se esperando para o segundo semestre, as pessoas já se colocam em alerta, né, como um trauma coletivo provocado por um evento climático extremo. O que vivemos no Rio Grande do Sul, de certa forma, ilustra, né, o que os cientistas e as cientistas avisaram antes, né, dos impactos devastadores das mudanças climáticas. Mesmo assim, em 2019, o governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, suprimiu ou alterou 480 pontos, quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, mutilando a lei para flexibilizar as exigências e favorecer os empresários. A situação do Rio Grande do Sul parece ser um exemplo do que se vive também no Brasil e no mundo, né? Em que, apesar de todas as evidências, continua se negligenciando a necessidade urgente de se rever a destruição da natureza. O alerta não é só climático, é político, como tantas pessoas já disseram, né? E mesmo que as mudanças climáticas sejam um reflexo de uma devastação ambiental global, os impactos locais falam da incapacidade de resiliência, muitas vezes provocada também pelos agentes locais, né? Quando são responsáveis com a preservação ambiental. Mas maio também tem datas importantes para a conscientização ecológica e celebração da natureza. Entre elas, o Dia Internacional da Biodiversidade, dia 22 de maio, o Dia da Mata Atlântica, dia 27. Por isso, a Sedufisme elegeu maio como um mês verde, com a produção de conteúdos especiais que pautam o mundo vivo, a partir do reconhecimento de que não há dignidade humana sem um ambiente saudável. E para a entrevista do ponto de pauta do mês, né, ponto de pauta de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco a jornalista e ativista ambiental Paulina Chamorro. Para ela, este mês de maio também é especial, pois são os 10 anos do seu podcast Vozes do Planeta, um dos pioneiros no Brasil na cobertura de temas socioambientais. O programa se consolidou como uma referência em jornalismo ambiental, trazendo entrevistas com cientistas, lideranças indígenas, ativistas, pesquisadores, artistas, especialistas que ajudam a compreender os desafios do nosso tempo e dedicam suas vidas à defesa do planeta. Mas o trabalho de Paulina Chamorro, jornalista especializada em meio ambiente, com mais de 2 décadas dedicadas à cobertura socioambiental no Brasil e na América Latina, é muito maior que o podcast, né? Com vários outros projetos e contribuições importantes. Ao longo de sua trajetória, Paulina construiu uma voz reconhecida pela profundidade, sensibilidade e capacidade de traduzir temas complexos em conversas acessíveis, humanas e transformadoras. Eu sou Jefferson Pinheiro e o ponto de pauta de hoje é sobre a importância e o impacto do jornalismo ambiental na defesa da vida e do planeta. Paulina, muito grato por aceitar nosso convite para participar do ponto de pauta de hoje. Poxa, muito obrigada. É tão bonito ouvir ouvir toda essa trajetória e muito bem lembrado essas 2 datas também, além do aniversário do podcast, essas 2 datas tão emblemáticas e às vezes muito esquecidas, né? Dentro das florestas, a Mata Atlântica se perde nas celebrações amazônicas e dentro do Dia Mundial do Meio Ambiente, o da biodiversidade, né? Que é essa teia da vida, se perde também, né? Então, muito bom vocês terem destacado o Maio Verde, um prazer estar aqui.
Certo, Paulina. Então, como a gente já falou, você tem mais de 2 décadas na cobertura socioambiental, né, no Brasil, e só no podcast Vozes do Planeta já entrevistou cerca de 500 pessoas, né, com trajetórias importantes nas causas ambientais, né, nos programas regulares, nos programas especiais, né, nas coberturas. Então, entrevistar você hoje, de certa forma, é como escutar essas 500 pessoas que você já ouviu através, né, do seu trabalho. Eu ouvi essas 500 pessoas, né, através da sua voz. Que mensagem, Paulina, o conjunto dessas vozes que tu carrega contigo, né, que ouviu no podcast, poderiam nos dar hoje, neste inventário de crises e crimes ambientais, mas também de lutas e esperanças, né? O que é mais importante considerar, pensar e sentir, né, sobre a urgência de defendermos o planeta através da preservação da sua natureza? Nossa, que pergunta bonita e complexa, né? Eu acho que o que eu mais tenho aprendido e endossado, ouvindo tanto, né, são, na verdade, já quase 3 décadas, né? Daqui a pouquinho eu completo 3 décadas de cobertura de temas socioambientais, daqui a 2 anos, né? Então, é realmente muita história, né? E na rádio, no período que eu trabalhei na rádio, também ouvi muita gente, nos outros projetos, sempre minha condução foi para a entrevista, porque eu acho que quando a gente... Tem uma frase muito legal que eu sempre repito, e eu acho que ela é muito válida para o Vozes do Planeta, e para o trabalho que eu faço, é que para você escutar uma voz, você tem que ouvir todas, né? E eu acho que ao ouvir todas as vozes dentro de suas perspectivas de vida, dentro das suas rotinas, dos seus desafios, das suas soluções, do seu sentimento com relação a essa relação com o planeta, que é muito particular de cada um. Inclusive, eu vi as vozes de quem defende, quem não tem a voz humana, né, como os outros seres não humanos desse planeta, né, que a gente está falando disso, é muito análogo ao que é a biosfera, eu acho, né? Se a gente entender que uma comunicação como essa, que é através da escuta, é através do interesse, é através de como é que a gente vai criar pontes, né? Muito mais do que criar conflitos, mas sim buscar soluções, né, nesse planeta tão urgente que o próprio ser humano provocou. Eu acho que essa comunicação que a gente faz no Vozes do Planeta tem um pouco dessa missão. Então, toda vez que eu escuto uma voz de uma liderança indígena, para mim, é como se fosse a importância de estar ouvindo o peso do mundo. Quando a gente ouve palavras de sabedoria, é como se a gente estivesse ouvindo conhecimento do mundo, sabe? Então, eu trato cada pessoa que dedica seu tempo, sua voz, para falar no Vozes do Planeta, com toda essa pompa que ela merece, sabe? Todas as vozes são extremamente importantes de serem ouvidas. Então, eu acho que o que faz hoje esses 10 anos do Vozes do Planeta e a importância de ouvir tantas vozes é o conjunto da obra, sabe, Jefferson? É cada voz complementando a outra e não uma mais do que a outra, né? Acho que todas elas fazem esse ecossistema, aí para também fazer uma reverência à natureza, faz esse ecossistema fundamental, que uma não vive sem a outra, né? E uma depende da outra. Então, eu tento fazer essa interdependência também através das experiências humanas que são contadas no Voz do Planeta. Certo, Paulina. Você não ouviu apenas do escritório essas pessoas, né, que você entrevistou, né? Você vive os ambientes sobre os quais fala, né? Você vai até os biomas, participa de expedições, né? Qual é a diferença entre cobrir a pauta ambiental da redação ou do estúdio e de estar com os pés e a alma nos territórios, né? Nas florestas, nos mares?
Como essas vivências repercutem no trabalho de quem milita em defesa da natureza através da comunicação? Ah, que linda pergunta também. Eu acho que tem uma. Primeiro, eu devo ressaltar que eu realmente sou uma pessoa muito privilegiada, né? Porque hoje, e desde sempre foi assim, né? Fazer jornalismo em campo não é fácil, dependendo de alguns assuntos no Brasil também não é seguro. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa privilegiada de ter tido essa oportunidade, né? E o que me encanta de poder estar em campo com as pessoas, normalmente, se eu tenho um pouco mais de tempo, eu convivo, eu simplesmente convivo com as pessoas, não tento tirar sem observar como é que ela se relaciona ao acordar, como é que ela se relaciona com a sua equipe de campo, como é que ela se relaciona com a sua família, porque tudo aquilo acaba sendo a composição de uma pessoa em si, né? Então, a diferença de você fazer só uma entrevista, às vezes do escritório, que você vai num assunto específico, quando você tem a oportunidade de estar em campo, convivendo com essas pessoas, você acaba entendendo que muitos elementos, como propósito de vida, desafios diários, o próprio ambiente, né? Muito calor, muita chuva, tudo isso vai influenciando muito no pensamento da pessoa, no que a pessoa se dedica. Então, para mim, poder estar em campo e ter essa oportunidade é poder eu contar uma história completa, sabe? É como se me faltasse elementos para contar uma boa história. Quando não tem, sabe, a cenografia, poxa, a gente precisa ter a cenografia, e estar em campo, para mim, é isso. É eu poder ver, por exemplo, tem um projeto maravilhoso que eu toco com o João Marcos Rosa, Mulheres na Conservação, que é o perfil de mulheres que trabalham na natureza. A gente fica 10, 15 dias convivendo, e no fim eu faço só uma entrevista com essa mulher. Então, tudo que eu vi dentro daquelas 10, 15 dias, que eu fui anotando, observações, tem muito a ver com intuição, tem muito a ver com sentimento, tem muito a ver com uma coisa que a gente foi perdendo também no jornalismo, por essa velocidade, por essa digitalização, por tantas coisas, que é você poder enxergar a pessoa nas suas dificuldades, como eu falei, mas nas suas nuances, né? Nas suas reações, nos seus sentimentos, nas suas paixões, e isso eu gosto de colocar tanto no texto ou nas entrevistas de uma forma sutil, porque eu acho que é isso, como eu falei agora, é como se a gente colorisse o resto do quadro, sabe? Beleza, Paulina. Eu quero pegar dois ganchos, né, na tua fala aí. Uma que tu falou, né, sobre que às vezes não é seguro, né, tá no campo, né, para quem está cobrindo, para quem está ali enquanto um ativista, enquanto uma pessoa que tá fazendo a defesa do meio ambiente, né. O Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais no mundo, né. Ser protagonista na defesa ambiental é muitas vezes confrontar interesses de grandes empresas, de poderosas empresas, latifundiários, poceiros. Tu já sofreu alguma violência assim, no exercício da profissão, né, da tua militância? Teve alguém próximo, né, que sofreu? Bom, as pessoas que tu entrevistou, muitas delas com certeza, né? Como que nós podemos proteger os ativistas ambientais no Brasil? Eu, particularmente, não, apesar de ter estado muitas vezes em campo como jornalista independente, mas eu, infelizmente, já entrevistei muita gente, e algumas delas que foram, inclusive, mortas. Então, eu tenho me afastado um pouco dessa pauta, porque chegou um momento que eu, particularmente, não estava conseguindo mais sentir esse senso de impotência, né? Então, você bem colocou, é o quarto país, há uma década que o Brasil não sai dos 5 primeiros países,
E mais do que de mim, é falar dessas pessoas que seguem em campo, falar de outros colegas jornalistas que moram em territórios de conflito, que são extremamente ameaçados cotidianamente. Eu acho que a única forma da gente ter medidas efetivas, né? Agora, durante a COP, fiz uma série, inclusive, entrevistando quilombolas, lideranças indígenas, cada uma delas, todo dia, trazia um relato de violência, gente que não pode voltar para casa, gente que teve suas casas queimadas, gente que teve seus animais domésticos mortos, gente que tem a sua família, simplesmente pelo fato de estar ali, simplesmente pelo fato de querer proteger um território. No Vozes do Planeta, que vai ao ar neste dia 11 de maio, tem a entrevista de um casal que é da Serra da Chapadinha, na Bahia, que está protegendo, está querendo, junto, né, com outras pessoas, criar uma unidade de conservação. Isso está acontecendo agora. Criar uma unidade de conservação que é para proteger um cenário de água muito importante, inclusive para abastecer a capital Salvador, e tiveram a sua vida quase levada há 2 semanas atrás, porque invadiram pessoas com outros interesses de exploração no território. Então, a gente ouve o relato da Alcione, como vai ir ao ar agora, esta semana, e a gente pensa, né, até quando? Como eu falei, há 1 década o Brasil está nisso, e eu só vejo a passos muito lentos, principalmente aqui no nosso continente, né? Tem agora o Acordo de Escazú, que é um acordo internacional que é voltado para proteger a vida, acordos internacionais de países para proteger a vida de pessoas, mas assim, é muito mais devagar do que a velocidade que a gente vê a violência no campo. Então, eu acho que hoje, como muitas das outras coisas que acontecem, a solução é política, e não é só partidária que eu estou falando quando a gente cria um congresso firme que incentiva a defesa da vida, quando você vê que a questão ambiental não é uma questão partidária, que quando você entende que o direito à vida também não é uma questão partidária, mas sim uma questão política, sabe? Assim a gente consegue, talvez, mudar a uma velocidade um pouco mais urgente o que a gente precisa que seja mudado. Certo, Paulina. O outro gancho daquela fala anterior, mas que se conecta com essa resposta que tu deu agora, é sobre um trabalho teu, né, que é o Mulheres na Conservação, né, que tem um documentário, umas entrevistas, ele eu acho que é um trabalho multimídia, né? Então, queria que tu falasse um pouco agora sobre o outro lado, né, a dimensão feminina da transformação, né, pelas mulheres que geram a vida, né? Você fez esse projeto, queria que tu nos falasse um pouco dessa dimensão feminina também, né, que traz a vida e que está se expressando também, né, nesse teu trabalho, né, através da ciência produzida por essas mulheres, né, que foi foco desse teu trabalho. Legal. Aqui eu tenho que fazer referência também ao João Marcos Rosa, fotógrafo, jornalista. Foi a partir de uma provocação dele, em 2019, que nasceu Mulheres na Conservação, e a gente resolveu criar esse projeto que seja multimídia, né? Ele começou com uma websérie, podcast e reportagens para a National Geographic, com a ideia justamente de a gente olhar, estamos no país, um dos países mais biodiversos do mundo, né? O Brasil. E a gente tem, né, o problema de gênero é geral, né, no mundo. Mas se a gente está no país mais biodiverso do mundo, e a gente teve, eu e o João, a percepção de que os grandes projetos de conservação foram criados, estão na mão de mulheres, estão sendo tocados os de longo prazo, de sucesso, todos, a grande maioria, na cabeça e nas mãos de mulheres. Então, existia também
um vácuo, um espaço para ser preenchido dentro da comunicação que serve muito para o exemplo, para a inspiração, que era, cara, como é que a gente pode querer criar novas gerações se essas novas gerações não têm como referência as pessoas, mulheres, que também protegem a natureza, que também sobem em árvores para instalar ninhos, que também marcam onças, que também mergulham para fazer contagens de baleia, Então, como é que a gente vai criar novas gerações se não existem essas referências também? Então, a gente entendeu que fazer uma série sequencial com uma série de pessoas, série de mulheres, né, nos mais diferentes biomas, poderia ser uma espécie de álbum de figurinhas mesmo, para colecionar, para que meninos e meninas, não só meninas, mas também meninos tenham referências de grandes mulheres na conservação desse país. Então, foi assim que ele nasceu, e para nossa alegria, não surpresa, porque por isso que ele surgiu, né, porque existia esse espaço, mas para nossa grande alegria, o projeto foi um sucesso desde o início. Ele virou um documentário em 2023, e agora a gente está produzindo o segundo, né, que é Mulheres na Conservação da Amazônia. E, assim, a pré-estreia do documentário foi, assim, 2 salas lotadas, a gente teve que fechar mais uma sala em São Paulo, depois ele já rodou o Brasil todo, ganhou muitos prêmios. O podcast Mulheres na Conservação é também muito compartilhado, a websérie já mais de 30 milhões de pessoas já assistiram a websérie. Ou seja, é uma alegria da gente entender de que estas vozes, estas mulheres, a vida delas, o amor pela natureza, dedicado à natureza, o amor delas, está inspirando tanta gente, né? E através do quê? De um jornalismo que eu gosto de chamar de uma comunicação amorosa, que é pensar de que no mesmo espaço de tempo que tem gente destruindo, matando, gerando guerras, a gente tem no mesmo espaço de tempo pessoas praticando a paz, o amor pela natureza, a dedicação, fazendo seu trabalho formiguinha todos os dias, às vezes sem a gente saber, a grande maioria deles sem a gente saber. Então, eu acho que Mulheres na Conservação traz um pouco disso, né? É botar uma luz em quem está lá todos os dias fazendo seu trabalho formiguinha, e falar que essas pessoas existem na mesma espaço de tempo de quem está tentando destruir. Semana passada eu li o seguinte no perfil Ecologia Feminina, da Júlia Bastos. Aspas, né? Não se renda à narrativa do fim do mundo. As sementes precisando de você agora. Fecha aspas dela, né? E aí isso me remeteu assim, imediatamente à luta indígena em defesa do rio Tapajós, por exemplo, né? Se as indígenas e os indígenas não tivessem acreditado, né, se tivessem acreditado na sentença de que não seria possível, né, enfrentar a força das empresas que estavam tentando transformar o rio em mais um corredor para a soja, né? Essa situação teria evoluído, né? E a mobilização indígena conseguiu barrar esse projeto. Ele não foi adiante, pelo menos não agora. Também me remeteu àquela conversa tua com a Eliane Brum, que eu estava escutando num podcast antes de vocês irem para a COP, né, juntas, né? Que tem feito um trabalho fundamental com os povos floresta, né, que é lindíssima essa expressão, né, assim como os jornalistas floresta, né. E ela falava das comunidades, que as comunidades indígenas defendem a Amazônia e defendem a floresta muitas vezes com a própria vida, né, como a gente estava falando antes, né. E aí eu fico pensando assim, para quem vive nas cidades, né, absorvido pela a sua própria luta pela sobrevivência nas cidades, o povo das cidades, né, o que pode ser feito assim para a gente que está aqui, né, no ambiente urbano, né, possa, a partir da conscientização ambiental, né, ter uma força de mobilização que possa, de alguma forma, assim, também
contribuir para as mudanças, né? Que a gente possa, de fato, inspirado, né, nas indígenas, nos indígenas, colaborar para as transformações que a gente tanto precisa, né? É uma aula, né? É uma aula de coletivo, de senso coletivo, né? O que os povos originários desse país e muitas outras comunidades tradicionais têm a ensinar a sociedade não indígena, sabe? Que eu acho que talvez seja isso, é o senso do coletivo, da força coletiva para uma questão maior, né? Ou seja, como você colocou, eles estão protegendo o rio Tapajós, os rios da Amazônia, não é para eles, é porque não se consegue conceber uma vida sem quando o rio morre, né? O rio faz parte da essência das pessoas, né? É como se pensa. Então, é uma luta. Não queria falar dos propósitos, né? Porque para isso uma pessoa indígena tem que falar, mas assim, o que eu acho que é o grande exemplo é o senso de mobilização, organização e coletividade que a sociedade não indígena tem para aprender, né? Muitas outras lutas, né? Você falou agora dessas do Rio Tapajós, que foi uma grande vitória, teve um pouco antes, o ano passado, se eu não me engano, a questão pela educação, que queriam passar a educação para que fosse digital, só isso no Pará também fizeram acampamento, até conseguirem remover do Estado essa história. E o que as pessoas urbanas, né, podem fazer? Eu ainda trago de volta a questão de um senso coletivo através das organizações como a gente tem nas cidades, que é através do voto. Eu não estou falando só de presidencial, a gente tem que falar de congresso, mas muito mais tem que falar de prefeitura, tem que falar de estado. A gente tem muitas mobilizações acontecendo, por exemplo, em audiências públicas, que não são necessariamente só de interesse de ativistas ou versus empresários. As audiências públicas tinham que ser de interesse de todos os cidadãos e cidadãs que conseguem acompanhar de alguma forma. É você apoiar pessoas que você acredita, ou organizações que você acredita que estão tomando frente contra um avanço em cima de recursos naturais, né, em cima da natureza, né, porque até recursos naturais já não é certo a gente dizer, né, em cima da natureza, né, então, como, eu às vezes me pergunto, assim, penso, como é que uma pessoa pode acordar e falar assim, não, eu sou contra as árvores, eu sou contra o rio, eu sou contra, assim, eu não consigo conceber como é que pode existir um pensamento desse, né? E eu acho que essa é uma maior participação cidadã, efetivamente, que pode fazer mudanças. Então, eu acompanho, né, o trabalho, por exemplo, de alguns vereadores e vereadoras em São Paulo. Tem gente que está propondo escolas com adaptação climática, assim como tem projetos horrorosos, né? Então, essas transformações, por exemplo, as periferias brasileiras, eu fiz um especial o ano passado, a gente tem uma diferença de temperatura na cidade central para áreas periféricas que chega a 10 graus. Então, como é que pessoas que moram, às vezes, 8 pessoas numa mesma casa, com um telhado extremamente quente, como é que pessoas podem suportar uma temperatura 10 vezes mais alta, sem acesso à água, obviamente, sem ar-condicionados? Como é que pessoas vão para a escola? Como é que crianças vão para a escola com uma diferença tão brutal? Então, hoje, as pessoas urbanas deveriam olhar para as questões como uma questão de justiça climática, justiça racial, que são coisas que estão vinculadas também,
justiça de gênero, que também está vinculado também, e esses são direitos de cada pessoa, cidadão e cidadã nas cidades, né? Então, se olhar como um agente que pode ser transformador através da sua voz, do seu voto, da sua palavra, essa talvez seja o único caminho hoje que a gente tem mais urgente para seguir nas cidades. Quando se fala, às vezes, né, de mudanças climáticas, né, assim, pode se pensar que todo mundo é atingido da mesma forma, né? E as comunidades mais vulneráveis, né, as pessoas, as comunidades, os países mais vulneráveis são atingidos de forma diferente do que outros, né? E esse tema, né, é um tema assim que agora, né, que se tem um movimento assim de pensar soluções baseadas na natureza para cidades, né? A arborização urbana parece que também está ganhando uma nova importância, tentar transformar as cidades um pouco mais resilientes. Não dá para considerar que a cidade é um todo uniforme, né? É preciso um olhar especial para tratar de justiça climática e racismo ambiental. De alimentação também, né? Teve um episódio do Vozes do Planeta que a gente trazia um pouco sobre essa diversidade da alimentação, né? Sobre crianças que estão crescendo só com ultraprocessados, e não é por questão de gosto, é porque às vezes, num raio de 1 quilômetro dentro de uma periferia, você vai achar um miojo ou né, esses macarrões instantâneos ou outras coisas ultraprocessadas, e você não acha uma maçã, você não acha um alface, você acha refrigerante e não acha. Então, a questão racial e o racismo geográfico também tem muito a ver com o crescimento das pessoas, não só com a sensação, mas tem a ver até com a alimentação, e crianças mal alimentadas têm outro problema de aprendizado nas escolas. Então, é uma cadeia tão grave que tem que ser olhada, né, dentro da justiça climática, que é um desafio muito grande. Sim. Na defesa da natureza, né, da preservação do planeta, parece que a gente vai precisar de todo mundo, né? E aí, lembro aquela frase do Beto Guedes, um mais um é sempre mais que dois, né? Que dois juntos são mais fortes que dois separados, né? Você acredita que o jornalismo sindical, né, que tem um papel a cumprir dentro da temática ambiental, assim, né, já que dialoga diretamente com as trabalhadoras e trabalhadores, né? Como você pensa que nós, aqui nos sindicatos, como é que a gente pode contribuir com essa temática ambiental, assim, ajudar a influenciar positivamente na sociedade? Temos um papel a cumprir também? Tem, totalmente, por favor. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico, não só da questão ambiental, social, da paz mundial, mas a gente está vivendo um momento também muito difícil que tem a ver com a comunicação, que é fake news, que são as notícias falsas, que são agora agravados com a inteligência artificial. Então, eu acho que o papel de cada pessoa, e especialmente, né, por exemplo, de uma maneira organizada, como são nos sindicatos, né, a gente tem mais do que dever, nós que trabalhamos com comunicação, de buscar formas facilitadas de que a verdade chegue para as pessoas, sabe? As fake news já estão provocando consequências gravíssimas na nossa sociedade, e isso tem que ser olhado também com responsabilidade por nós que trabalhamos com comunicação, né? Então, quando eu estou fazendo um podcast e começo a distribuir ele agora também por WhatsApp, e pensar em outras formas de distribuição para que essa mensagem que foi apurada, que foi pensada, que foi produzida por humanos, chegue para as pessoas, eu vou estar fazendo esse meu papel. Então, talvez dentro da organização que vocês têm, isso poderia estar dentro dos principais desafios e missões para serem feitas, sabe? A gente tem realmente casos assustadores com relação a fake news, com relação à questão climática, com relação coisas que podem cobrar pela vida de pessoas, sabe?
Então, eu me vejo e eu convido todas as pessoas a trabalharem por um jornalismo pela verdade, para que a verdade chegue para mais número de gente, para que a gente pense de uma maneira amorosa e inclusiva, para que essa informação chegue para mais pessoas, sabe? Acho que esse é o desafio que eu vejo hoje para mim, e mais uma vez convido vocês a olharem dessa forma, né? A gente está num planeta que as pessoas, a maioria, 90%, o Brasil tem mais celular que banheiro sanitário, sabe? Que vaso sanitário. É um país que se informa pelo WhatsApp, é um país que se informa pelas redes sociais, é um país que a mídia tradicional já não está mais chegando. Então, como é que a gente vai trabalhar por justiça climática, pela paz, com verdade? Também buscando caminhos que abram essas janelas dentro desse universo, porque e vai ficar pior, infelizmente, vai ficar pior, mas eu vejo isso hoje como grande desafio do jornalismo e da comunicação em geral. Como é que a gente faz com que a verdade prevaleça e chegue a mais pessoas na mesma velocidade e para contrapor, né, as fake news e outras coisas. Paulina, a gente está chegando ao final do episódio do programa Ponto de Pauta, e eu queria deixar aberto assim para, né, alguma coisa que a gente não conversou, alguma questão que a gente não tocou, né, mas que seja importante assim da tua trajetória, do teu trabalho, né, do que tu pensa, né, desse panorama ambiental brasileiro, né, que a gente tem aí, possa vislumbrar para o futuro, né. Um outro mundo ainda é possível, Paulina, a gente ainda tem tempo de reverter todos os prognósticos, né? É por isso que eu acordo todo dia, assim, às vezes eu gosto de pensar que, nossa, é que nós que fazemos o bem, talvez a gente seja mais quietinho do que quem faz o mal, mas a gente está aí. Eu gostaria de reforçar, você abriu a nossa conversa, né, Jefferson, falando do Super El Niño de 2024 e, enfim, dessa tragédia. Eu queria lembrar do papel do oceano na vida, né? Talvez seja algo importante de eu trazer para vocês. Eu tenho uma adoração pelo oceano, e sempre que eu posso, eu dedico um espaço muito grande na minha cobertura para que a gente possa botar uma lente azul, né, sobre o papel do oceano no planeta. Inclusive, no próximo episódio do Vozes do Planeta, é justamente o papel do oceano e dos eventos extremos. Então, os oceanos estão superaquecendo, e isso tem a ver com as emissões de combustíveis fósseis, que tem a ver com mudança climática, que tem a ver com o extremo climático, que vai avançando cada vez mais, e que daí tem a ver com os vapores que são prejudicados, que são absorvidos pela Amazônia, pela maior floresta tropical do planeta. Aí a bomba biótica se regula, e a gente não tem rio voador, e aí a gente tem seca na Amazônia, extremos climáticos em Santa Catarina. Então, meu convite é para que a gente possa não perder a esperança e se encantar por um planeta ainda que é muito maravilhoso, e também não se desconectar a ponto de entender que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, que a gente possa se olhar como parte integrante de um ecossistema muito rico e muito intrínseco, sabe? Que é esse nosso planeta. Então, talvez seja esse o momento para deixar esse recado, né? Os oceanos são importantes, o oceano é importante, e a gente vive num planeta que ainda espera, a gente pode fazer alguma coisa para reverter grandes impactos, né? Então, só que talvez seja só a última vez que a gente tem essa oportunidade, né? Então, eu quero acordar ainda amanhã com essa ideia. Obrigado, Paulina. Obrigado por essa mensagem de esperança também, né? Inspiração para a gente, né? Com certeza o sindicato
tá atento às pautas ambientais, né? E te ouvir aqui nesse programa hoje faz parte desse nosso compromisso também, e ouvir uma pessoa inspiradora com um trabalho tão bonito. Então, obrigada. Agradeço, a gente vai ficando por aqui, né? Vamos compartilhar teus contatos, tuas redes sociais ali, teus programas, né? O endereço do Vozes do Planeta, para que essas informações, esse conhecimento e também essas inspirações cheguem para mais pessoas. Obrigado, Paulina. Eu que agradeço, um grande abraço para todo mundo e bora, que a gente tem que reagir agora. Obrigada. Maravilha, obrigado. Agradecemos a participação de Ítalo de Paulo na gravação do programa de hoje. E assim encerramos aqui o nosso Ponto de Pauta, que contou com a participação da jornalista ambiental Paulina Chamorro, que há 10 anos edita o fundamental podcast Vozes do Planeta. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.